His name is John C. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a aula 5 de Fundamentos da Radiologia. Hoje o tema abordado vai ser feixe útil de radiação. Dentro dessa aula, chega mais perto, editor, meu amigo, por favor, chegue mais perto. Aí, dentro dessa aula hoje, a gente vai falar sobre o efeito anótico, sobre o que é um raio central paralelo, quando o raio incide perpendicular ou paralelo. Vamos falar também da lei do inverso do quadrado e um pouquinho sobre radiação de fuga ou radiação extrafocal. Se um desses temas aqui você estava esperando e queria saber, então fica até o final que você vai gostar muito. Eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas. Então, sem mais demoras, vamos para a aula de hoje. Vamos falar então sobre fundamentos da radiologia, o feixe útil de radiação. Partindo então, sem mais demora, para a aula de hoje, né? O feixe útil de radiação, a formação de radiação e calor. O que quer dizer isso? Lá na ampola de raio-x vai ter o filamento que está produzindo elétrons. Essa produção de elétrons, ao se chocar com o alvo, e vai gerar calor. Então 90%, 99% dos elétrons produzidos vai se transformar em calor e apenas 1% se transforma em raio-x. Tá, então por que eu coloquei aqui embaixo apenas 10% da radiação gerada do tubo de raio-x? Isso quer dizer que feixe útil, que é aquele 1% que foi gerado, apenas 10% daquele 1% é a radiação gerada do tubo de raio-x, vai ser chamada de feixe útil, a qual a gente vai utilizar para fazer os exames radiográficos. Mas entendo, o feixe ele é divergente, um formato cônico, não é uniforme em intensidade. Isso quer dizer que de um lado de uma extremidade, a gente vai ter maior quantidade de radiação do que de outra. Aqui o filamento vai estar produzindo os elétrons, vai se chocar com o alvo e vai ser direcionado para o paciente, para o objeto a ser radiografado. A gente tem uma janela aqui que permite passar a radiação. Então aqui a ampola de vidro, né, toda certinho, a gente vai ter toda essa estrutura aqui, como a gente já debateu nas aulas anteriores. O que eu quero chamar a atenção para você é esse efeito anótico aqui. Como que ocorre? Ocorre que o lado do anodo, ele vai deter uma maior intensidade de elétrons. E isso vai provocar uma redução na quantidade de radiação gerada por lado do anodo. Por isso que é chamado de efeito anótico. Uma dica que eu te dou é o seguinte: na radiologia, o lado direito na imagem significa o lado esquerdo do paciente. E quando eu te falar assim, ó, o mais é menos e menos é mais, na maioria das vezes na radiologia é verdade. Por quê? O efeito anótico, um lado tem maior radiação. Observa a tonalidade de cor vermelha aqui para o amarelo, né? Então aqui tem mais radiação que aqui. Só que tu observa aqui em cima que é o filamento. O filamento está produzindo elétrons. Então aqui desse lado, o lado do cátodo, é o polo negativo. Olha, o polo negativo é o lado que vai ter maior radiação. Então nesse caso, o menos é mais. E do outro lado, que é o polo positivo, o lado positivo, mais, será menos quando comparado com a quantidade de radiação que está sendo gerada. A lei do inverso do quadrado da distância. O que quer dizer isso? A intensidade da radiação descresce proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte emissora. Essa imagem aqui embaixo desse quadrado significa que está uma certa distância aqui do nosso cabeçote, né? Aqui dentro vai ter a ampola de raio-x, a gente está a uma certa distância. O que vai acontecer com isso aqui? Toda vez que você pegar e fazer o aumento da distância desse objeto aqui, você vai estar diminuindo a quantidade de radiação que está interagindo com esse objeto. Então, se você aproximar um pouco mais, vou aproximar isso mais um pouquinho aqui próximo do cabeçote, você está aumentando o feixe de radiação, a intensidade de radiação atingindo o objeto.
Nessa outra imagem aqui, a gente consegue visualizar de uma forma mais tranquila, porque a gente tem aqui o cabeçote e observe que a intensidade da luz emitida, ela parte do vermelho, partindo para o laranja e vai assim chegando no amarelo. Isso quer dizer que aqui, próximo ao cabeçote, a gente tem uma maior intensidade de radiação. Quanto mais distante for, uma intensidade menor. Isso significa, então, comprova para você, e quanto mais próximo você estiver do objeto, você colocar o cabeçote mais próximo do objeto, maior será a intensidade de raio-x. Quanto mais distante, menor será a intensidade. E isso está em que proporção? Cada 1 metro de distância, você diminui até 4 vezes a intensidade de sinal. Por isso que é a lei do inverso do quadrado. 1 metro diminui em 4 vezes. E o efeito anódico? O efeito anódico era aquilo que eu tinha falado lá no começo para você, sobre a intensidade da radiação gerada aqui na ampola de raio-x, né? O lado negativo, o lado do cátodo, ele tem maior intensidade, então. Então, é assim, ó, corresponde à absorção pelo próprio anódio de fóton X do feixe de radiação, que emerge rasantes no anódio, determinando assim uma atenuação do feixe de radiação do lado deste. Então, do lado do anodo, a radiação é menor por conta da angulação. Os elétrons produzidos aqui, ele vai demorar um pouco mais, vai precisar de um pouco mais de energia para interagir com a parte inferior. Por quê? Por conta dessa inclinação. Aqui em cima vai chegar mais rápido, aqui embaixo vai demorar um pouco mais. Então, a intensidade do impacto vai ser menor, gerando assim essa intensidade de radiação maior para o lado do cátodo e menor para o lado do anodo. Nesse outro esquema a gente consegue observar, ó, aqui já é um anodo giratório, né? Aqui tem uma pista focal. Aqui está sendo produzido os elétrons, está se chocando no material alvo e está produzindo um raio-x aqui, essa linha principal aqui que é chamada de feixe de raio central, né? Do feixe útil. Então, de um lado, você vai ter uma produção menor, menos 30% de raio-x, e do outro lado, você vai ter uma produção maior de raio-x. Então, o que vem a ser raio central? Quando você estiver estudando e procurando sobre o conhecimento da radiologia, sobre posicionamento, ele vai falar, olha, o raio central vai incidir com tantos graus em um determinado ponto de referência. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem um cabeçote e bem aqui a gente tem um colimador. Observe que aqui no meio a gente tem uma linha reta, né? E aqui do lado umas linhas trancejadas. Essa linha reta aqui significa o raio central. Corresponde ao eixo central do feixe de radiação. E ele é perpendicular ao maior eixo do tubo de raio-x. Ele fica bem aqui, ó, perpendicular ao tubo de raio-x, e ele vai sair bem no meio o feixe que a gente fala de raio central. Aí tem uma outra coisa que é interessante, o raio central e a obliquidade. Quando a gente tem um raio central, aqui é o anteparo, ele vai incidir direto aqui, entrando reto aqui no anteparo, ou seja, um raio central chamado de perpendicular, né? Aqui o raio central está entrando perpendicularmente ao anteparo. Toda vez que você pega a ampola e você dá uma inclinação na ampola, você está fazendo com que ela tenha uma obliquidade. Então, a obliquidade na ampola é quando você pega ela e você inclina ela para o lado direito ou para o lado esquerdo, não tem problema. E isso vai gerar para você aí uma inclinação bem interessante que é chamado de obliquidade. E tem muita confusão quando se fala em perpendicular e paralelo. O que é perpendicular? Que se intercepta em ângulo reto. Então observe nessa imagem, eu tenho uma linha partindo do ponto A e uma linha partindo do ponto B. Em determinado ponto, eles vão ser interceptados, né? Eles vão um passar pelo outro, ou seja, quando a linha A passa no meio da linha B, observe que ele forma um ângulo reto chamado um ângulo de 90 graus. Toda vez que isso acontecer, eu vou dizer então que ele é perpendicular. Nessa outra imagem, eu consigo mostrar para você o que é linhas retas paralelas. Disse de cada uma de duas retas complanares que não se cortam, ou seja, elas não vão se cruzar, não vão ter essa interceptação entre essas linhas. Então ela vai ficar uma do lado da outra, ou seja, eu vou te falar que agora está sendo paralelo. Então, linha paralela e linha perpendicular, para você ter noção do que eu estou falando para você. E a obliquidade
Tá vendo esse xizinho aqui, essa sombra que tá bem aqui no meio? Pronto, essa sombra aqui é o raio central. E aqui atrás está ficando o book vertical. Nesse caso, quem está inclinado é o paciente. O paciente está com o corpo em obliquidade. Tendo uma vista aqui numa outra imagem, a gente consegue ver que o raio está vindo reto, perpendicular ao anteparo, e o paciente aqui que está com o corpo em obliquidade, igual nessa outra imagem aqui, que eles também está com o corpo em obliquidade. Tem outro termo que é muito utilizado, que é chamado sobre crânio caudal ou caldo cranial, que são justamente o posicionamento da ampola, do feixe do raio central. Olha, observe que o raio central ele está entrando de cima para baixo, então é crânio caudal que se dá. Posicionamento radiográfico crânio caudal é quando o raio-x ele vai atingir o objeto angulado em direção para baixo, a cauda. Esse nome também pode ser utilizado em cranial ou caudal, que é chamado de cefálico ou podálico. Então aqui a gente tem uma inclinação podálica, quando sai da cabeça para os pés. Nessa outra imagem a gente vai ter uma inclinação da ampola cefálica, porque está saindo de baixo para cima em direção à cabeça. É importante a gente entender o que é perpendicular, paralelo e a obliquidade. Em algumas coisas eu posso obliquar o corpo do paciente para que eu tenha o objeto radiografado da forma correta, e em outras formas eu tenho que inclinar a ampola de raio-x. Então o corpo do paciente, a ampola, poderá formar-se um ângulo de obliquidade. Preste muita atenção nessas dicas que eu estou falando para você, tá certo? Essa foi a aula de Fundamentos da Radiologia, o feixe útil de radiação na nossa quinta aula. Te espero encontrar no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio. Um forte abraço e que Deus abençoe.